pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente está começando, graças a Deus, uma nova temporada com um novo cenário e nessa nova temporada eu vou trazer muito conteúdo, tanto cristão quanto também conteúdo de desenvolvimento pessoal e coisas que eu achar legal falar. E se você veio do meu Instagram lá de vestibulares e você gosta de conteúdos cristãos e você gosta de me acompanhar, já se inscreve aqui nesse canal que eu vou postar bastante coisa. Mas enfim, sem mais delongas, pessoal, hoje a gente vai falar sobre algo que Deus colocou muito no meu coração, que é o fato de que as promessas do Senhor, muitas vezes, na maioria das vezes, elas vão vir acopladas de chacota e de descredibilização humana. Porque a maioria das vezes que Deus coloca uma promessa, que Deus nos faz uma promessa, um indício muito forte de que foi de fato Ele quem deu essa promessa é que isso é impossível pra gente, que é inviável, que os nossos recursos, que a nossa inteligência, as nossas conexões não chegam naquele patamar que Ele prometeu. Inclusive, em um versículo que fala lá, uma passagem lá em Isaías 55, do versículo 8 ao 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos. São os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, tudo que Deus planeja pra gente, todas as promessas que o Senhor nos faz, elas sempre são maiores, elas sempre são mais altas do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente, às vezes, almeja. Porque quando a gente pensa em realizar os nossos planos e os nossos projetos, às vezes a gente é egoísta, ou então, às vezes, a gente pensa nas nossas limitações, porque a gente tem limitações intelectuais, limitações de conexões, limitações financeiras, às vezes enfermidade, enfim, nós somos seres humanos limitados e quando a gente vai imaginar a nossa promessa, a gente vai imaginar coisas para o futuro, a gente tende a ter pensamentos mais limitados, mas o Senhor, como Ele fala na palavra dele, os pensamentos dele são muito mais altos e mais elevados que os nossos, é por isso que todas as vezes que Ele for fazer uma promessa para você, essa promessa vai ser elevada e vai ser maior do que as suas possibilidades e muitas vezes maior do que as possibilidades da sua família, do seu ciclo social, enfim. Deus, Ele é grande quando Ele vai fazer as promessas dele. E tem alguns exemplos muito consideráveis, aqui eu tô olhando aqui para baixo, pro tablet, para eu poder seguir aqui com vocês. Mas a gente tem exemplos muito interessantes justamente disso que eu tô te falando, para você entender que, cara, se Deus te fez uma promessa e você tá passando por alguma dificuldade, ou você tá sendo, sabe, motivo de chacota para as pessoas estão te desacreditando, saiba que muito provavelmente o que Deus prometeu é muito grande e você vai ser uma pessoa que vai romper ciclos, porque isso aconteceu com todas as pessoas que tiveram grandes promessas do Senhor. Então, nosso primeiro exemplo aqui é José do Egito, no momento em que ele sonha, né? José teve sonhos ali onde o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele, cara. Ele teve um sonho muito grandioso, assim, que ele ia ser uma pessoa muito importante, muito relevante na sociedade. E quando ele conta, ele já não era muito querido assim pelos irmãos dele, mas quando ele conta isso para a família dele, a Bíblia fala que os irmãos dele odiaram ele mais ainda. E aí os irmãos dele chamaram, lá vem o sonhador, sabe? E a gente sabe a história de José, né? A gente sabe que ele foi vendido, que ele foi escravizado, sabe? Que, enfim, tentaram matar ele. Então, assim, todas as vezes que Deus te der uma promessa, um sonho muito grande e você expor isso para as pessoas, você pode, independentemente de ser da família ou não, principalmente pessoas da família, você pode ter certeza que você vai ser menosprezado, que você vai ser desacreditado, que você vai ser descredibilizado, que vão ficar com raiva de você, que vão ficar com inveja, enfim, isso é muito normal. Então, se o Senhor te fez uma promessa, não cometa o mesmo erro que José de ficar contando para sua família, para que as pessoas não te joguem numa prisão e te vendam como escravo, tá bom? Gente, muitas vezes, cara, a gente poderia evitar tanto sofrimento e tanta dor na nossa vida por simplesmente não falar as promessas de Deus. Sabe aquele meme, calada vence? Enfim, mas tem coisas de fato assim que é você e Deus no secreto. De verdade, tem coisas que é só você e Deus e que se você começa a falar, cara, as coisas desandam. Então, nossa, se Deus te der uma promessa, não fica falando, sabe? Eu sei que às vezes, e eu muitas vezes fui essa pessoa que falei
porque a gente fica empolgado e tudo mais, mas hoje, assim, com a maturidade que Deus me deu, em relação, e também de apanhar muito, né, hoje, assim, eu já não falo mais tanto em relação aos sonhos que o Senhor coloca no meu coração, mas já cometi muito esse erro. Outro exemplo que a gente tem aqui, bem considerável em relação a isso, é Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas olha que interessante, lá em 1 Samuel 17:28, tem um versículo no momento em que Golias está atacando e está afrontando os israelitas, e aí Davi, ele vai lá pro acampamento para dar mantimentos e comida para os soldados, e aí ele conversa com alguns soldados e perguntando o que está acontecendo e tudo mais, e aí o irmão dele, Eliabe, muito invejoso, ele fala o seguinte, lá em 1 Samuel 17:28, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui, a gente consegue ver 3 coisas principais. A primeira, ele questiona, né? Tipo, cara, por que você veio até aqui? Tipo, quem é você para estar aqui? Você não é para cá, não. Quem é você, sabe? Você não é para estar aqui no meio dos guerreiros. Então, as pessoas, quando você tem um grande sonho e elas, sei lá, têm inveja ou não acreditam em você, que é a maioria das vezes, mesmo que seja da sua família, e geralmente é da família, não, olha aí, Davi e José e tudo mais, eles vão, sabe, invalidar você em relação àquele lugar. Eles sempre vão falar, isso aqui não é pra você. E aí, um outro ponto que ele fala, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então, olha só como ele tá diminuindo Davi, sabe? Tipo, cara, com quem, ele já não quer que Davi esteja ali e ainda faz questão de diminuir, de falar, nossa, olha a posição que você tá, sabe? Tipo, não é pra você estar aqui. E aí ele continua, sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. E é interessante porque ele fala justamente o contrário do que Deus disse que Davi era. Mesmo que ainda não tinha dito nessa época, mas ele já era ali um homem segundo o coração de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas, o diabo, ele vai usar a boca das pessoas para falar 100% o contrário que você é. Então, por exemplo, se Deus te chamou para ser um empresário bem-sucedido, o diabo vai usar as circunstâncias e a boca das pessoas para te falar que você é fracassado, que você é falido e que você não vai conseguir. Se Deus te chamou para ser, por exemplo, uma pessoa que vai passar num concurso público, que vai passar no vestibular e que vai ter sucesso assim, profissional nesse aspecto, muitas vezes as circunstâncias, a vida, o diabo, enfim, as circunstâncias de forma geral, elas vão dizer que não, que você, sabe, talvez você reprove, talvez você não consiga, talvez você não se sinta capaz de passar no vestibular. Muitas vezes o inimigo, ele coloca insegurança no seu coração, ele coloca uma síndrome de impostor. Então tudo isso ali, ó, se por exemplo, não, Deus te chamou para ser uma pessoa que vai ter uma família próspera, restaurada, sabe, que você vai quebrar ciclos hereditários na sua família, e aí muitas vezes o inimigo, ele vai mandar para você relacionamentos falidos, e você, se não tiver um discernimento espiritual bom, você pode cair, sabe? Então, muitas vezes, essas pessoas, esses inimigos, essas circunstâncias, essas improbabilidades, elas revelam o nosso propósito. E aqui no caso de Davi é muito nítido, né? O irmão dele chamou ele de presunçoso e de coração mau, e a Bíblia e o próprio Criador fala, um homem segundo o coração de Deus. Isso é interessante, cara, que você tem que ter, quando Deus te dá uma promessa, quando você vem para Cristo, você tem que ter a sua identidade formada em Cristo, porque você vai ouvir muita besteira dos outros, você vai ouvir besteira dos outros, de pessoas invejosas, principalmente se Deus te chamou para ser grande nessa terra, você vai ser invejado e você vai ouvir muita coisa na sua mente do próprio Satanás vindo te atazanar, porque a nossa maior batalha espiritual, ela é na mente. Então você tem que buscar, cara, a sua identidade forjada em Deus para você não se abalar com essas coisas. Inclusive tem um livro que eu adoro e ele me ajudou muito a entender a minha identidade em Deus, que é Uma Vida com Propósitos. Gente, esse livro é muito bom. Procura ele e compra ele, porque ele vai te dar muita noção do seu propósito, de quem você é, de quem Deus te criou para ser, assim, de forma geral. É claro que cada um tem um chamado específico, mas ele fala de forma mais abrangente e é muito bom. Esse livro me ajudou muito em relação a entender a minha identidade. Também a gente tem aqui o exemplo de Noé, quando o Senhor chamou Noé lá para construir a arca, ele foi ridicularizado, sabe? Ele foi ridicularizado, as pessoas não acreditavam, as pessoas descredibilizavam ele. Então, se você tá nesse cenário de descredibilização em que as pessoas te chamam de sonhador, de louco, de, sabe, pessoa presunçosa, e você sabe que Deus te deu uma promessa, cara, esse é um sinal que você tá no caminho certo.
Sabe, esse é um sinal que você tá no caminho certo e você tem que avançar, apesar das investidas de Satanás, através da vida de outras pessoas, através, sabe, de mentiras na sua mente. Então você tem que se blindar em relação a isso. E para fechar aqui, eu gosto muito do Salmo 2, porque ele mostra o quanto que, apesar da gente ter esses inimigos, apesar da gente ter pessoas que nos descredibilizam, apesar da gente ter, sabe, essas pessoas, tudo isso, a gente tem um Deus que ele é grande e ele é fiel para cumprir as promessas dele. E, cara, ele ri dos inimigos, né? O Senhor ri lá do alto das pessoas e vão contra, né, os escolhidos. Lá em Salmos 2, a rebelião das nações e a vitória do Messias. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. E aqui ele fala um pouquinho, né, sobre o ungido, mas enfim, ele termina: bem-aventurados todos aqueles que confiam em Deus, sabe? Então, se você é um escolhido e você tem uma grande promessa, de fato você vai ter toda essa resistência aí do inferno e das pessoas. Isso naturalmente vai acontecer, mas que você saiba que você tem um Deus grande, um Deus fiel, que cumpre as promessas que ele faz para os seus filhos e que principalmente ele acaba com as pessoas que são resistentes, sabe? No tempo certo, ele olha tudo de cima e ele vê as pessoas que estão fazendo resistência e ele mesmo tira com a mão. Ele mesmo, sabe, tipo, ri deles lá do alto. Então, assim, que você possa colocar essa confiança 100% no Senhor e crer 100% naquilo que ele falou para você, naquilo que a Bíblia diz que você é, para que você possa avançar e que você não acredite nas mentiras de Satanás, beleza? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve nesse canal, clica aqui no link, clica aqui no gostei, tá bom? As minhas redes sociais estão aqui embaixo. E é isso, até a próxima. Beijos!